Comunicando espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. Comunicando espiritualidade. Como suele acontecer nesta época, comemora-se o Natal. O nascimento de Cristo, a luz do mundo. Muito embora saibamos da real história desta data e de suas diferentes interpretações. Vamos convivendo com essa realidade distorcida do seu real propósito. O fato mais singular é que todo ano comemoramos o Natal, num ciclo que vai agregando práticas e substituindo hábitos tradicionais. Adotam-se muitos comportamentos estranhos e assim nos afastamos mais do seu melhor sentido, o nascimento de Jesus. Professor, para a sua saudação. Então é Natal. Diz a canção, né? E o que você fez? Chegou mais uma comemoração. Trazemos a lembrança de Jesus. Evocamos, através da festa, esta lembrança. Para mim, não parece uma comemoração, mas ela parece efetivamente comer ração. Parece que nós estamos mais preocupados com o estômago, como se nós pudéssemos absorver o espírito natalino pelo estômago e sorver pela bebida sua essência. Usando uma frase até muito simplória. É muito feio isto. Bom dia. Doutor Marcos. Meu bom dia, deixo a seguinte frase. O Natal não é apenas uma festa no coração e no lar. Também é a reafirmação da nossa atitude cristã perante a vida. O Natal, para o espírita, representa a comemoração do aniversário de Jesus. O dono da festa é o mestre. Ele é quem deve receber os presentes e as homenagens. Ele é o aniversariante e não nós. O aniversariante tem os seus convidados, que são os pobres, os deserdados, os coxos, os estropiados, os sofredores, e etc. Será que realmente somos convidados do Cristo nessa festa? Qual o presente que deveremos lhe oferecer? O que ele gostaria de receber? Professor, será que estamos fazendo a nossa parte nesta festa? Observem que a maioria de nós espíritas ainda vemos o Natal como uma festa de consumo. Por incrível que pareça. Nos denominamos espíritas, acreditamos em uma doutrina que nos liberta, uma doutrina bastante evoluída, mas ainda temos comportamentos primários de apego à materialidade. E ai daquele que não receber o presente de Natal. Então reforçamos com esse consumo o culto ao materialismo, o culto à matéria, trocando presentes, né? Quando em verdade não somos nós os homenageados nessa festa. Aliás, as pessoas homenageiam Papai Noel. Não homenageiam Jesus, que é o aniversariante. Isto é uma contradição muito séria. E aí? Será que nós estamos fazendo a nossa parte? É esse o presente que ele gostaria de receber? Há 2000 anos nós estamos sendo convidados pelo Mestre Jesus para essa renovação, né? E via de regra nós temos rejeitado esse convite. Via de regra nós rejeitamos. Anualmente rejeitamos o convite.
O Natal é um acontecimento de final de ano? Será? Será que o convite do Natal não é para uma festa nos 365 dias do ano? Uma festa diária? Para fins didáticos, eu proponho que nós dividamos esse programa em duas fases, em dois momentos bem diferentes. O primeiro momento da festa. E aí vamos nos propor, talvez, a falar da festa. A festa do Natal. E no segundo momento, o homenageado. A quem a festa realmente está sendo, para quem está sendo preparada. Ou seja, o festejado. Quanto à festa de Natal, portanto, olha, é um acontecimento, vejamos assim, sob o ponto de vista mais histórico, que vai surgir a partir de uma festa que já existe. Eu vejo isso com uma importância muito grande, porque até que tivesse despertado e tivesse realmente aberto os olhos para a realidade, achava que a festa era o aniversário de Jesus, efetivamente, e que Jesus tinha nascido naquela data especificamente. Nada disso. Ela começa assim 7.000 anos antes do nascimento de Jesus. Puxa, mas para um pouquinho. A Bíblia não considera que a humanidade começa com Adão 4.000 anos antes da era cristã? Como é que vai ser uma festa de 7.000 anos? Então, antes disso, já existiam pessoas aqui quando Adão chegou? Vejam que, por exemplo, Caim matou o irmão, Abel. Caim, insatisfeito, casa com uma mulher da terra de Nod. Mas que mulher é essa? Então ela já existia a essa época? Não eram Adão e Eva os primeiros habitantes da terra? Cuidado, porque a leitura ao pé da letra, ipsis literis, dos ensinos bíblicos, que são maravilhosos, fantásticos, mas ao pé da letra, pode nos levar a erros muito graves. Então, a noite mais longa, que isso? Marcava o início da colheita. Que noite mais longa? A noite do solstício de inverno no hemisfério norte. Porque essa noite mais longa marcava o início do sol, que começava a se tornar preponderante no horizonte. Dessa madrugada em diante, eu estou falando do solstício, o sol ficava cada vez mais tempo no céu. E o sol ficando cada vez mais tempo no céu, levava até o auge do verão. Portanto, o ponto de virada das trevas para a luz. Então, esse solstício marcava a festa do renascimento do sol. Isto, 7.000 anos. Então, nós estamos falando de uma festa que surgiu muito antes. De uma comemoração que surgiu muito antes. Portanto, o homem deixava de ser o caçador errante e começava a dominar a agricultura, porque era uma festa da agricultura. A volta dos dias mais longos significava a certeza da colheita no ano seguinte. Olha a importância do solstício. Na Mesopotâmia, celebrava durante 12 dias. Os gregos aproveitavam o solstício para cultuar Dionísio, o deus do vinho. Enquanto os egípcios relembravam a passagem do deus Osíris para o mundo dos mortos. Então vejam, tudo isso no solstício. Daí surge uma questão. Vamos aproveitar essa oportunidade. E vamos inserir dentro deste espaço, dentro desta festa, uma outra festa. Mas isso eu deixo para o irmão Marcos. Muito bem. Irmão Marcos, nesta ótica, então como chegamos
ao Natal? Pô, em Roma, o professor Ordimar falava da Grécia, né? Em Roma, nós tínhamos um reflexo de tudo isso, porque lá eles também comemoravam o solstício de inverno, no dia 25 de dezembro, era o dia de cultuar Mitra, que era o deus da luz, né? Então, esse culto chegou à Europa 4 anos antes de Cristo, que foi quando Alexandre o Grande conquistou o Oriente Médio, né? Centenas de anos depois, os soldados romanos que viraram devotos da divindade, e ela foi parar no centro do Império. Então, Mitra ganhou uma celebração exclusiva, o Festival do Sol Invicto, se chamava. E esse evento passou, então, a fechar uma outra farra que eles faziam, né, dedicada ao solstício, né? Era a Saturnália, dentro dos romanos lá. A Saturnália durava mais ou menos uma semana e servia para homenagear Saturno, como o próprio nome diz, né, que era o senhor da agricultura. Então, nessa época, faziam sacrifícios a Deus, todos se felicitavam dentro das casas, trocavam os presentes. Os mais animados, principalmente os romanos, se entregavam a orgias, daí existiam alguns abusos. E, dentro desse enredo todo, os fiéis romanos, fiéis cristãos, eles queriam fazer uma frente à comemoração do solstício também. Então, eles viam como um método, como uma maneira de se arrecadar mais fiéis, se inserindo uma festa cristã no meio desse solstício, dessa festa toda, que já era comemorada à época por outros motivos, né? Então nós temos em 2021 depois de Cristo, veja, 2021 anos depois que Cristo... 221 anos depois que Cristo desencarnou, veio um historiador cristão, Sextus Julius Africanus, que cravou o dia 25 de dezembro, que é o dia do solstício de inverno na Europa, de verão aqui no nosso hemisfério sul, né, na nossa parte de baixo do Equador, de cravar o aniversário de Jesus, então, na data do dia 25 de dezembro. Porque, então, viria muito a calhar, né, porque estavam se realizando grandes festivas, era uma época de alegria, então, nesse caso, o que ocorreu foi uma jogada de marketing, uma sacada cultural que os romanos, fiéis romanos cristãos, tiveram de inserir o nascimento de Jesus no meio dessa festiva toda, professora Zamora. Bueno, professor, agora que falamos das origens da festa, falemos do aniversariante, depois do nosso intervalo. Comunicando espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis. Comunicando espiritualidade. Professor, eu lhe deixei uma pergunta, logo após o término do nosso primeiro bloco de hoje. Quando nós falamos das origens da festa, por que não vamos falar agora do aniversariante, que é o mais importante? Com certeza. A gente viu até então que houve uma troca cultural. Basicamente foi isso, né? Essa invenção católica, digamos assim, herdava tradições anteriores, que eram tradições de Mitra, né? Principalmente o aniversariante. É a questão desse momento. Muito bem. O nascimento de Jesus não se deu de fato nesta data em que se comemora o solstício de inverno, 25 de dezembro. Né? Aliás, o solstício, como acontece, 2021, né? Aqui no nosso hemisfério. Isso. Com a entrada da nova estação. Muito bem.
Então, não se deu o nascimento de Jesus exatamente nessa época. Ele teria ocorrido uma diferença de mais ou menos 4 a 6 anos, né? Segundo alguns estudiosos, em outra época, e sobretudo outra época do ano, né? Por causa das condições climáticas descritas no livro que fala sobre o nascimento de Jesus. E condições climáticas que não poderiam acontecer, efetivamente não aconteciam, em período de dezembro. Então, existem outras datas para o nascimento de Jesus, né? Agosto, 21 de agosto, abril, enfim. Mas não são efetivamente, não é efetivamente 25 de dezembro. Muito bem. No ano 350, século IV, nós vamos ter o Papa Júlio I, que proclama o dia 25 de dezembro como data oficial. O Papa Júlio I. A data oficial. Quando o cristianismo vira religião do império, né? Religião oficial do império, o imperador Justiniano declara feriado nacional o dia de Natal. E esse dia é o dia do festival do Sol Invicto. Então aí começa a mudança do homenageado. Então deixa de se comemorar o Sol Invictus e passa a se comemorar o nascimento de Jesus. Como o irmão Marcos muito bem falou, há uma estratégia histórica, há uma tentativa de aumentar com essa festa, naturalmente, o número de adeptos, estabelecendo, então, o aproveitamento dessa festa. Então, Jesus assume, junto ao Deus Sol Invictus, a forma da luz que traria a salvação para a humanidade. Esta é a questão. É um aproveitamento que se faz. E eu vou lhe perguntar então agora, Dr. Marcos, será que estamos nessa festa ou fomos barrados? Eu vejo assim com bons olhos que exista, mesmo que não esteja correta a data, que exista a referência do Natal, que exista a referência da Páscoa, porque a humanidade anda muito esquecida. Essas datas, querendo ou não, fixam na mente das pessoas algum sentimento nobre, algum sentimento de caridade, um sentimento de fraternidade. Porque muitas das pessoas que até mesmo nem religião têm, eles aproveitam essa data porque se sentem tocados e se reconciliam com familiares com os quais não estavam conversando, deixam o orgulho e o egoísmo, que são as maiores chagas da humanidade, para trás. Então essas datas, elas resgatam um pouco do sentimento que existe dentro das pessoas, que fica tão apagado, né, por esse convívio diário da sociedade que é extremamente materialista. Se nós fomos ou não barrados para essa festa, professor, enquanto nós tivermos a imagem de que Jesus é aquele símbolo religioso, se tem a imagem de que Jesus é um Deus, Jesus é nosso irmão. Ele é um espírito, claro, de uma envergadura muito maior que a nossa, que esteve aqui para nos ensinar coisas, mas ele é nosso irmão. Ele não é alguém que está lá e nós pedimos coisas para ele e ele vai nos dar. Ele veio aqui, e no período de 33 anos que ele esteve aqui, ele nos pediu coisas. E nós tratamos ele como se ele fosse uma divindade, assim, distante de nós. E aí nós oramos para ele, pedindo como se, né, fosse que ele fizesse milagres por nós. Ele é nosso irmão, ele esteve aqui, caminhou no meio da gente, e nós insistimos em ter uma imagem dele pregado numa cruz. Nós que pregamos ele lá, né? Então, assim, nós precisamos ter a imagem de que Jesus é nosso irmão. E ele nos pede coisas que
tipo de coisa que ele nos pede, para que nós ajamos como ele agiu enquanto esteve aqui. Para que nós tenhamos reações como as que ele teve quando ele foi provocado pelos fariseus, pelos que à época se achavam donos da religião. Sejamos brandos, pacienciosos, tolerantes, calmos, pacifistas, amemo-nos. É isso que ele quer que nós carregamos dentro do coração, que nós perdoemos, que nós relevemos. Porque nós também somos pessoas que nós não lembramos de que nós também temos que ser aturados. As pessoas também têm que ter paciência com a gente, porque nós erramos, todos nós erramos. Enquanto não houver esse sentimento de que o Cristo deixou, essa mensagem que ele deixou, uma pessoa simples. Ele não é uma divindade a ser cultuada, sentado num trono, como gostam de representar. Eu tenho pavor do tal do trono. Eu já disse isso aqui antes, né? Meu Deus, ele era uma pessoa simples. Jesus, nosso irmão, que veio a esse planeta para tentar nos ajudar um pouco, para que nós avancemos. Só basta que nós sigamos aquilo que ele disse. Simples. Então, o Natal... Nós não podemos centralizar a figura do Natal no presente, e se nós não ganhamos o presente, nós ficamos bravos, que ele disse, o professor Limar, no Pinheirinho, no próprio Pai Noel, né? Nós podemos sim ter uma refeição com os nossos familiares, que é um momento propício para que nós reunamos a família, que geralmente não se reúne mais, né? As pessoas estão cada vez mais dentro dos aplicativos. Então que nós nos reunamos, deixamos o celular de lado, façamos uma oração em homenagem ao aniversariante. Né? Então, essas coisas que são importantes. Eu acho que, se nós nos lembrarmos do aniversariante, professor, nós não seremos barrados na festa. Extraordinária manifestação do Dr. Marcos. Com certeza. Extraordinária, verdadeira, e eu tenho certeza repercute o comportamento de todos nós, que nos preocupamos com festejar e às vezes não nos preocupamos com o festejado. E aí então, professor? É Natal. É Natal. Façamos o Natal todos os dias, né? Esses dias que compõem o ano. Temos sempre um Feliz Natal, um Natal de amor, sem egoísmo, o mal maior da humanidade, que é revestido de orgulho, outra chaga muito séria da humanidade, chaga cancerígena, o maior câncer do mundo, orgulho e egoísmo. Sejamos felizes com Cristo, isso é fundamental para nós. O Natal reside em nosso coração, aquele coração que ama de forma absoluta, de forma incondicional. Se me permitem, e eu também tenho uma crítica a fazer. Infelizmente, Papai Noel ainda é mais importante que o Cristo. E olha, o Cristo é aniversariante. Papai Noel ainda é mais importante do que Jesus. Jesus está desvalorizado, está esquecido entre nós. Meu Deus do céu, o que a gente está fazendo? Então vejam, a nossa reverência ao Cristo deve ser em espírito e verdade. Então a questão que se impõe basicamente assim, como é que deve ser essa comemoração, professor? Como é que a gente deve comemorar a festa natalina? A comemoração deve ser feita com uma prece, uma reflexão sobre os seus objetivos de vida, alcançados ou não, uma análise crítica interior, onde a gente possa verificar se os compromissos assumidos foram de fato cumpridos, esses que a gente assume antes de reencarnar, cumprimos realmente com o nosso propósito reencarnatório? Porque o nosso objetivo na existência atual é edificar o bem dentro de nós. Nós estamos fazendo isso?
Então, são as questões que nós precisamos refletir. Porque à medida que a gente vai evoluindo, vai progredindo, mudam-se os nossos interesses. E nós vamos crescendo com isso. Mas nós sepultamos, então, as nossas vaidades, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, e mais nós somos atraídos para a luz. A luz, que é o Cristo. Para que nós nos tornemos felizes, meus irmãos. Então, já que estamos falando em luz, vamos encerrar essa questão lembrando a luz da estrela de Belém. Para nós, espíritas, representa a luz protetora dos planos superiores. E todos nós temos a nossa luz. Todos nós temos a nossa estrela de Belém. Então é isso, é renovação. Renovação permanente. Dr. Marcos. Eu deixo a mensagem de que nós não nos esqueçamos nunca jamais quem é a estrela principal do Natal, o aniversariante, que é o nosso Mestre Jesus, né? Para o seu bom dia, professor. Meus irmãos, ninguém fica para sempre nessa escola terrena. Dela, vamos mais cedo ou mais tarde nos apartar. Vamos voltar para casa. E aí vamos avaliar se os nossos deveres foram de fato realizados. Servir e passar não é servir-se. Feliz Natal. Tenhamos todos uma ótima festa de Natal junto com o aniversariante Jesus. Bom dia a todos. Comunicando espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis.